Já os profetas da velha dispensação falavam e anunciavam sobre os fins dos tempos. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ali no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele falou sobre a manifestação do anticristo e de anticristos. Os apóstolos também, da mesma maneira, alertava a igreja do primeiro século de nossa era cristã a respeito da manifestação de anticristos, aqueles que são instrumentos do império do mal e das trevas para enganar a muitos. Primeiro João capítulo 2, versículos 18 e depois 22 ao 24 está escrito: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, este mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Este alerta não foi somente para os dias em que os apóstolos estavam vivendo ainda sobre a terra. Este aviso é principalmente para os últimos dias. Nós estamos vivendo este momento na história da humanidade e na história da Igreja de Cristo. Se faz necessário estarmos em permanente alertas, porque assim como naquela época em que viveram aqui na terra o próprio Cristo e os seus apóstolos, hoje muitos têm se levantado contra o Pai e contra o Filho de Deus. A palavra diz: filhinhos, é já a última hora. Os sinais têm demonstrado efetivamente que nós estamos neste momento, a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Na época em que esta carta foi escrita, nós sabemos que houve uma batalha terrível dos judeus contra o próprio Senhor Jesus e das autoridades
do Império Político de Roma também. Com a morte de Cristo e a sua ascensão para se assentar à direita de Deus, os seus apóstolos, os seus discípulos, as suas testemunhas ficaram com a responsabilidade de dar continuidade ao cristianismo aqui na terra. E aí, tanto os judeus como o Império Político de Roma, como outras forças, se levantaram de maneira terrível, igualmente, para combater a nova fé do cristianismo. E todos aqueles que estavam sendo instrumentos do diabo com seus demônios, do império das trevas e do mal, eram chamados pelos líderes da igreja do primeiro século de nossa era cristã de anticristos, porque lutavam contra Cristo, contra os ensinamentos do Senhor Jesus, contra o Evangelho de Cristo Jesus, contra as verdades anunciadas sobre Cristo Jesus. E aí, não somente pessoas foram instrumentos do diabo com seus demônios, mas muitas filosofias foram surgindo naquela época, tentando apagar, tentando neutralizar tudo o que representava o Filho de Deus. E o texto diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, este mesmo que nega o Pai e o Filho. Nos dias de hoje, nós temos observado, e quem estuda a fundo a palavra de Deus percebe que são infinitos os instrumentos, os meios, os elementos que tentam negar a Cristo como sendo o Filho de Deus, como sendo o Salvador da humanidade, como sendo o nosso Redentor. São inúmeros os mecanismos hoje, até dos governos, para tentar roubar a fé das pessoas, para tentar, por todos os meios, afastar o ser humano da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também ao Pai. Esses são os verdadeiros cristãos, são aqueles que são testemunhas de Cristo, embaixadores do reino de Deus aqui na terra, que são legítimos representantes do reino de Deus. Mas os anticristos, eles estão espalhados por todas as partes, usando todos os meios, todas as forças, para tirar Cristo do coração das pessoas. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Esse é o conselho do apóstolo. É a palavra de alerta para nós, permanecermos em Cristo, permanecermos em Deus, permanecermos naquilo que nós temos ouvido, que é a verdade do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por gentileza, compartilhe esta mensagem com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a poderosa e gloriosa palavra do nosso Deus.